Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta edição da CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E é com grande satisfação que damos início a mais um importante ciclo de aprendizado, reflexão e fortalecimento da nossa cultura de saúde e segurança do trabalho institucional. A CIPAT é um momento especial para reafirmarmos o nosso compromisso com a construção de ambientes laborais mais seguros e acolhedores e produtivos. Hoje, nossa primeira atividade, estaremos a palestra sobre NR1, conexões profissionais e o futuro das relações de trabalho. E para conduzir essa conversa conosco, temos a honra de receber, né, Carol Beniz. Carol Beniz, ela é diretora de Gente e Gestão, mentora de carreira e liderança, com mais de 20 anos de atuação, e também colunista, com temas ligados ao mundo corporativo. Então, sem mais delongas, né, convido a todos para se envolverem e enviarem as perguntas no chat, quando se sentirem à vontade, e seja muito bem-vinda, e você está com a palavra, Carol. Muito obrigada, agradeço aí imensamente pelo convite, é sempre uma honra, né, poder participar desses fóruns, poder compartilhar um pouco da minha experiência, contribuir. Eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, e para mim, assim, é uma satisfação muito grande. Hoje, inclusive, aqui na 2A também está sendo o nosso dia de encerramento da CIPAT, né, então, saber que tem essa preocupação legítima e aí genuína com as pessoas, né? A Maura já adiantou aí um pouquinho de quais são os temas que eu vou estar abordando com vocês, mas eu dei ênfase em 3 aspectos que, na minha visão, são fundamentais para o momento e o cenário, né, do mundo corporativo moderno. E mesmo que vocês, eu não sei, Maura, o público aqui, se são todos líderes, se não são, mas eu costumo dizer que, independente da posição hierárquica, né, os desafios e os aprendizados, quando a gente fala de liderança, ela independe do cargo propriamente dito, né, são desafios que a gente costuma vivenciar no dia a dia das empresas, independente da posição. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da liderança nessa nova era, nesse novo mundo de mercado, e eu trouxe 3 temas principais, né? A saúde mental, gerações e modelos híbridos. Pessoal, como eu estou aqui acompanhando a tela, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, vou pedir aí a Maura para estar me ajudando aí nesse suporte, se alguém quiser levantar a mão, ou me interromper, viu? Fiquem super à vontade. Então, pode passar o slide aí, por favor. Então, como o Maura já me apresentou, né? Eu sou a Carol Beniz, eu atuo hoje como diretora de gestão na 2A Engenharia, sou mentora, palestrante, especialista em desenvolvimento humano e colunista de carreira e liderança na Jovem Pan News Natal. Já tenho mais de 20 anos, né, de experiência aí nas áreas de qualidade, passei pelos setores de indústria, comecei minha carreira muito jovem, comecei aos 17 anos atuando como estagiária de nível técnico na Ambev, e por lá encarreirei por 16 anos, né? Então, passei pelo segmento aí de logística e atualmente estou na construção civil. E aí a minha missão, gente, é impulsionar pessoas e empresas a atingirem o seu máximo potencial. Então, a minha missão é essa, eu sou apaixonada por pessoas, consegui, né, na verdade eu fiz uma transição de carreira, minha área de início não foi o RH, eu venho da área de negócio, e fiz essa transição de carreira e sou apaixonada por pessoas. E eu acredito muito que cada conversa, cada treinamento, cada aprendizado, ele pode ser uma semente de mudança. Então, espero que no nosso papo de hoje eu consiga plantar aqui uma sementinha de mudança, de conhecimento, de troca com vocês, apesar de ser uma live, né? Vamos dizer assim, uma apresentação, eu convido vocês também a participarem junto comigo. Então, pode passar aí, por favor. O que eu trago aqui para vocês hoje, né? O novo contexto da liderança. Nos últimos anos, o conceito da liderança passou por transformações profundas. A pandemia foi um marco divisor, né? Então, ela acelerou mudanças que já estavam em curso
e revelou de maneira irreversível a necessidade de uma postura diferenciada da liderança. Então, quem não lembra da quantidade de movimentos que a gente passou aí nesse processo, né, do pós-pandemias, e que acelerou muito. O mundo, né, acabou que emergiu desse período super complexo, mais plural e muito mais exigente. A liderança tradicional que a gente conhecia no passado, que funcionava sob comando e controle, hoje não faz mais o menor sentido, né? As pessoas precisam realmente, essa liderança, ela perdeu espaço para uma liderança muito mais humana e adaptativa, e acima de tudo, consciente. Então, a gente vive num mundo extremamente diverso, plural e com muita complexidade. Hoje a gente vive em um ambiente onde as respostas fáceis simplesmente não existem mais. As lideranças, elas precisaram se movimentar com agilidade diante de todas essas incertezas que o mundo vem vivenciando, tomadas de decisões baseadas em dados. E aí eu vou falar um pouquinho até mesmo da minha própria área, né, do RH. O RH sempre teve um conceito, uma estrutura de que era uma área muito mais filosofal, era uma área de muito conceito. E aí, com a passagem da chegada da inteligência artificial, da utilização de dados, tudo isso mudou de maneira radical. Hoje, o RH, por exemplo, consegue ter o People Analytics para ajudar no conceito de dados, tirando essa visão muito mais abstrata, né, do negócio. E aí, realmente, tudo isso veio trazendo uma pauta que é muito mais acessória e áreas muito mais estratégicas. E aí eu estou falando do RH propriamente dito, mas isso se aplica a qualquer área, qualquer segmento de negócio. O ser humano e as equipes que não se adaptarem a esse novo formato, a utilizar a tecnologia, ela vai acabar ficando para trás, né? Seja a liderança, seja o liderado, sejam os times. E um outro ponto super importante é que a pressão por performance existe, porém é latente a necessidade com cuidado com relação às pessoas. A gente vive também sob a pressão de performance. Os resultados, eles continuam sendo fundamentais. No final do dia, o que a gente quer é atingir os nossos objetivos, é bater as nossas metas, mas a forma de alcançar esses resultados, ela mudou. As empresas bem-sucedidas hoje entenderam que cuidar das pessoas é cuidar de resultado. Eu primeiro cuido da metodologia, eu cuido do desempenho, e o resultado, ele vem como consequência, né? Então, a liderança hoje, ela precisa equilibrar métricas de desempenho, sem sombra de dúvida, é igualmente importante, com práticas, sim, genuínas de escuta, acolhimento e desenvolvimento humano. Então, uma equipe que não tem estabilidade emocional, que não está no ambiente, que tem segurança psicológica, que não é feliz, ela não consegue gerar resultados, né? No final do dia, não consegue gerar resultados. Então, em resumo, o novo líder é aquele que abraça a complexidade, valoriza a diversidade e entende que os resultados sustentáveis, eles só são realmente possíveis quando ele tem um cuidado muito mais forte num ambiente saudável, para que as pessoas elas realmente possam progredir, né? Para que elas possam realmente surgir. Então, nós estamos diante de uma liderança que ela precisa, acima de tudo, inspirar, conectar e transformar as pessoas. Eu costumo dizer que liderar é transformar. É a principal missão da liderança atual, né? A liderança moderna. Pode passar mais um slide. Então, pessoal, o líder do futuro, ele precisa ser mais humano do que herói. Gente boa, no final do dia, precisa de líderes reais, que sejam humanos, que tenham a escutativa e que saiba dizer simplesmente não sei.
mas estamos aqui para aprender juntos. Então, esse é o novo formato, essa é a nova era da liderança humanizada. E eu não estou falando sobre o líder bonzinho, o líder que, está tudo bem, que negligencia, que não desafia. Eu estou falando de um líder que impulsiona, que inspira, que traz as pessoas como protagonistas, que traz a pessoa no centro. Alguma dúvida sobre esse conceito de liderança? Não sei se Maura, fiquem super à vontade para contribuir, para questionar aqui também, tá? Vamos tornar esse momento um papo. Então, esse era um pouco do conceito, né? A gente falou sobre alta complexidade, pluralidade e pressão por performance. São os 3 principais desafios da liderança, trazendo uma visão de humanidade. Tá bom? Então, vamos lá. Pode passar mais um. Obrigada, Leia. E aí, eu trago para a gente aqui refletir, inclusive nesse momento de CIPAT, o primeiro desafio da liderança, que está relacionado à saúde mental. Nos últimos 10 anos, nunca houve tantos afastamentos por ansiedade e depressão no Brasil. A saúde mental, ela ganhou pauta nas agendas de todas as empresas ao redor do mundo, né? Então, diante desse cenário extremamente desafiador, o Ministério do Trabalho fez, inclusive, a revisão da NR01, que deve ser, sim, uma pauta super conhecida aí de vocês. E aí a NR01 traz mudanças importantes para a gestão de riscos psicossociais, né, no trabalho. E o ambiente, a gente sabe que o ambiente de trabalho ele tem um impacto direto na saúde mental dos profissionais. E o que gera todo esse transtorno em relação à saúde mental são elementos como carga excessiva, pressão exagerada, sem direcionamento e sem apoio por resultados, insegurança no emprego, falta de apoio, né, que pode levar ao esgotamento e até o burnout, e não é à toa. E aí o Ministério do Trabalho identificou uma necessidade muito latente como o burnout sendo uma doença ocupacional. E aí as empresas, elas precisam ter uma pauta que seja realmente estruturada e não apenas como ações pontual. O engajamento do colaborador, ela exige uma mudança urgente, de forma que as empresas comecem a enxergar o bem-estar dos trabalhadores como uma pauta de prioridade número 1. Então, a revisão da NR01 é um avanço, sim, extremamente importante, porque ela reconhece que os riscos psicossociais impactam diretamente na produtividade. Pessoal, não existe resultado com pessoas com ansiedade, com medo, com receio. As empresas precisam entender que a saúde psicológica, as vulnerabilidades emocionais do colaborador, ela é uma pauta urgente. Eu comecei a minha carreira super cedo, né? Como eu comentei no início da minha apresentação, eu tinha 17 anos. Falar de saúde mental dentro das organizações há 10 anos atrás era quase um tabu. As pessoas se rotulavam, nossa, mas a Carol tem necessidade de um tratamento psicológico, a Carol não pode subir de nível, porque tem um problema muito grave. Isso já não é mais uma verdade. A liderança e as empresas precisam entender que isso faz parte do ser humano e que pessoas engajadas e motivadas, elas são muito mais produtivas. Então, isso é uma pauta que é um interesse de mão dupla, né? Tanto do colaborador, quanto, obviamente, das empresas, porque, mais uma vez, impacta diretamente na produtividade, no engajamento e, principalmente, na qualidade de vida das pessoas. Mais do que uma obrigação legal, cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho é um compromisso com o ser humano, é um compromisso com as pessoas e com o futuro das organizações, porque são as pessoas que vão fazer o futuro, que vão gerar resultado e que vai trazer, né, todo esse compromisso com os resultados, com os objetivos e com o crescimento. Então, os líderes precisam estar atentos aos sinais.
Os líderes, a área de RH, todas as áreas de negócio precisam criar esse espaço de diálogo aberto, apoio e acolhimento. Então, são pequenas ações que são relativamente simples, que no final do dia vai fazer a diferença, realizando feedback construtivo, flexibilidade e reconhecimento, fazem toda a diferença. Então, eu queria chamar muita atenção para vocês com esse ponto, que eu trouxe aqui como um desafio número 1 com relação à saúde mental. Então, eu coloquei aqui na página, né, os problemas, né, burnout, ansiedade, exaustão emocional, e quais são as soluções, né? Então, escuta ativa, limites saudáveis e uma cultura de segurança. As pessoas precisam estar em um ambiente que elas tenham segurança psicológica. Elas precisam estar num ambiente em que fortalece a cultura organizacional, onde elas possam ser quem elas são. E que elas possam realmente expor quais são os principais problemas, o que ela está enfrentando. No passado, eu lembro bem que isso era uma fala muito comum. Deixa seus problemas em casa. No trabalho, você tem que esquecer os problemas e você tem que estar 100% produtivo. Gente, isso não tem como ser uma verdade. Que pai, que mãe deixa seu filho em casa com febre e esquece que tem um problema e ele vai ser 100% produtivo. A liderança ela precisa criar caminhos para entender aquela vulnerabilidade pontual, criar acolhimento e trazer esse profissional de volta para o jogo, para que ele continue sendo produtivo e atingindo o seu máximo potencial. Tá? Então, essa é uma fala urgente, essa é uma fala extremamente importante e extremamente presente dentro das agendas, de maneira estruturada, com um programa muito claro, com os riscos e os desafios mapeados para que a gente consiga minimizar esse impacto, porque a gente quer sim atingir os resultados, mas a gente quer pessoas felizes trabalhando, atingindo seu máximo potencial. Alguma dúvida? Eu sei que aqui no Ministério Público do Trabalho vocês têm um projeto, né, o Viver Bem, que inclusive traz muito essa questão na pauta, né, Maura? Então, vocês estão muito bem estruturados, inclusive. Isso, nós temos o Trabalho com Qualidade é Vida, né, que é o Ministério de Justiça, né, do Trabalho não, Carla, só uma... Obrigada. Me perdoe. Não, tranquilo. Mas Legal, temos, muito sim, bom. nosso programa, né, de qualidade de vida. Maravilha. Então, vamos passar aí mais uma página. Gente, ó, eu adoro falar, tá? Então, eu vou falando, vocês vão contribuindo aí. E aí, para finalizar, essa questão da saúde mental, né? O clima emocional do time reflete o emocional do líder. Então, líderes, acima de qualquer questão, autocuidado. Então, cuidar de si não é negligenciar. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente exerce o papel, né, da liderança, porque a gente tem uma responsabilidade com o outro. Então, o líder ele é o termômetro da sua equipe. Se ele está com um clima emocional extremamente abalado, isso reflete totalmente no desempenho, na performance da equipe. Então, o meu ponto principal para a liderança é autocuidado, se conhecer, saber definir limites. Então, a gente sabe que nas empresas tem uma exigência muito grande em entregar resultados, mas reconhecer os limites e saber voltar para o centro é extremamente importante. Então, cuidem de si, para que vocês possam cuidar dos próximos, das suas equipes e dos outros. Pode passar mais um, por favor? Segundo desafio, eu saio aqui da pauta de saúde mental e trago um outro desafio super atual, que é a liderança intergeracional. Então, hoje, a gente está vivendo um momento único, onde as 4 gerações diferentes estão atuando lado a lado nas organizações. E aí é interessante, pessoal, porque cada uma dessas gerações, desde os baby boomers até a geração Z, traz consigo valores, expectativas e estilo de trabalho extremamente únicos. Então, a liderança é essencial nesse processo, entender essas diferenças para que possa realmente fomentar
um trabalho, um ambiente de trabalho que seja harmonioso e produtivo. Então, vejam, eu coloquei aqui nesse slide, né, a geração X, ela tinha uma experiência muito profunda, uma busca constante por reconhecimento, por ser reconhecido no trabalho, buscava de uma certa forma um certo status, uma preocupação muito grande com o cargo. Já a geração Y, ela traz muito mais uma expectativa com relação à inovação, ela busca propósito. Então, entender o porquê das coisas, qual é o impacto que isso vai causar, tanto nela, no ambiente, na própria sociedade. E a geração Z são nativos da era digital. Essa geração nasceu com a inteligência artificial. Eu costumo dizer, eu tenho um filho, gente, de 17 anos, né? Então, assim, tenho certeza que se a gente fizesse uma enquete com ele agora, não sabe nem dizer qual é a finalidade do correio, por exemplo, nunca utilizou um disquete, um pendrive. Então, são pessoas que estão habituadas a essa questão da agilidade, busca reconhecimento rápido, eles têm uma ansiedade muito grande em querer crescer, mas, por outro lado, é uma geração que busca resultados concretos. Eu não sei se vocês ouviram falar sobre esse fenômeno que saiu recentemente na Forbes Carreira, mas é um fenômeno que viralizou nas redes sociais, principalmente nessa geração Z, né, que foi o Taskmask, a prática de fingir produtividade. Eles criaram uma comunidade no TikTok para darem dicas um para os outros, como é que finge produtividade no trabalho. Vocês ouviram falar nisso? Me deem uma confirmaçãozinha, assim, um joinha, porque se não tiverem ouvido, eu vou falar para vocês o que significa. O Alan está confirmando que ouviu falar. Então, pois bem, esse fenômeno viralizou na geração Z, porque eles começaram a compartilhar, como eu falei, dicas sobre como fingir produtividade no trabalho. Porque, vejam, essa geração Z está sofrendo muito um certo preconceito de questão de pertencimento, as pessoas falam que não tem engajamento, e aí eles começaram a criar essa cultura, né, de fingir produtividade. Toda a geração, quando chegou a geração Y, a geração X tinha um certo preconceito. E assim é natural que aconteça entre uma geração e outra. Esse fenômeno não acontece só na geração Z, pessoal. Pessoas que têm mais experiência também acabam fingindo produtividade. O que a gente precisa fazer é prestar atenção aos sinais, né? Uma pessoa que está o tempo inteiro ocupada, mas tem dificuldade de entregar resultados concretos, de prestação de contas, nunca está envolvido em atividades estratégicas. Tem alguma coisa muito esquisita com essa pessoa. Então, é bom atentar aos sinais. Por outro lado, a liderança tem um desafio enorme, né? Então, tem uma comunicação diferente entre as gerações. Enquanto os baby boomers preferem conversas mais diretas, os milênios e a geração Z, eles optam por respostas mais rápidas. O conflito de valores. Então, o que faz sentido para uma geração, o que define sucesso para cada geração, existem expectativas próprias de cada um deles, e é papel da liderança, mais uma vez, alinhar essas diferenças para que possa evitar esse tipo de conflito. E engajamento. O que motiva uma geração não necessariamente motiva a outra, né? Então, o que engaja uma geração pode simplesmente não funcionar para outra. Então, a liderança tem um papel aí fundamental de entender essas nuances, o que é essencial para cada geração, para que possa manter a equipe aí sempre motivada. Então, adaptar a comunicação é uma dica importante. Use múltiplos canais. Se eu vou lidar com a geração Z, eu vou usar que tipo de linguagem, que tipo de comunicação, que tipo de ferramenta para que possa realmente alcançar. Seja versátil na comunicação, para que todos possam se sentir acolhidos, ouvidos e compreendidos acima de tudo. Então, promover sempre inclusão e respeito é uma chave super importante. A gente tem muito da tecnologia, da era da geração Z, e, por outro lado, tem a experiência das gerações mais antigas. Então, fazer esse match acontecer, fazer essas gerações
Uma mentoria reversa sempre funciona. Então, a gente fez em alguns movimentos uma oficina de inteligência artificial. Então, o jovem traz esse reflexo da IA e a geração mais experiente traz a experiência do conhecimento técnico, da geração de processo, e funciona muito bem, tá? Posso seguir aqui, gente? Alguma dúvida? Então, vamos lá para o próximo desafio. E aí, qual é a mensagem que eu trago aqui para vocês? Liderar equipes multigeracionais é como reger uma orquestra, né? É preciso ouvir, ajustar e valorizar o som único de cada instrumento. Então, dê ênfase ao que cada um tem de mais relevante, valorize as habilidades e desenvolvam as habilidades que têm maior lacuna, né? Maior gap de aprendizado. Então, uma coisa que é extremamente importante, independente da geração, o treinamento contínuo. Desenvolver as pessoas de maneira continuamente é a chave para qualquer líder e para qualquer organização. Pode passar, por favor. O terceiro, existem muitos desafios, tá, gente? Eu trouxe aqui, como meu tempo era curto para poder contribuir com vocês, eu trouxe 3 principais desafios. E para fechar esse ponto aqui, eu trouxe a questão da liderança híbrida. Um dos maiores desafios dos líderes modernos dessa nova realidade é a liderança híbrida. Garantir que todos os colaboradores se sintam parte do time, independente de onde estejam. E aí a gente se viu no modelo, né, por isso que eu trouxe o efeito da questão pós-pandemia, a questão das mudanças, que o modelo 100% home office, ela virou quase que uma realidade. E muitas vezes a gente teve que adaptar essa comunicação, essa abordagem de maneira super desestruturada, porque a pandemia ela chegou sem avisar, né? Ela chegou sem dar sinais e a gente teve que se adaptar de maneira rapidamente. Porém, o modelo 100% home office já não é mais uma realidade. Empresas de tecnologia como Google, IBM, começaram a perceber que o modelo 100% home office acabava prejudicando o fortalecimento da cultura organizacional. As pessoas precisam se conectar, as pessoas precisam da proximidade, as pessoas precisam desse reflexo dentro das empresas, do face-to-face, do olho no olho, desdobrar esses elementos de cultura, e é através da comunicação que a gente faz isso. Então, hoje, o principal desafio da liderança não é mais um desafio de um modelo 100% remoto. Hoje, a gente tem pessoas que trabalham parte do tempo em casa, parte do tempo nos escritórios, e a gente precisa se adaptar a esse novo modal. Então, a comunicação, mais uma vez, acaba sendo um dos pontos-chave aqui, né? Como líderes, precisamos criar rotinas e mecanismos de contato que sejam de maneira constante, clara, mas também sem sobrecarregar. A liderança ela tem um papel fundamental de criar uma relação junto com as equipes, que é uma relação de confiança, uma relação que possa dar uma certa autonomia, desafiar, desenvolver, treinar, capacitar, acompanhar, mas sem sobrecarregar, sem microgerenciar atividades. Então, isso é a função-chave. E aí a gente tem um fator super importante a nosso favor, que é a tecnologia. Então, as ferramentas tecnológicas, elas são grandes aliadas da liderança híbrida, né? No entanto, a tecnologia não pode e não deve substituir o quê? A empatia. Então, líderes precisam lembrar que as interações humanas, por isso que eu volto a dizer, né? Quando algumas empresas começaram a perceber que estava perdendo muito com a questão da cultura organizacional, porque elas estavam perdendo as interações humanas. E a interação humana, ela é o coração para qualquer equipe, para qualquer segmento, para qualquer tipo de negócio. Então, mostrar empatia, realmente ouvir as pessoas, preocupação com o time, com o bem-estar de cada membro, são elementos que são fundamentais para manter um ambiente saudável e produtivo. E eu falo muito, né? Apesar do boom da tecnologia e a gente poder utilizá-la muito a nosso favor,
Não existe nada que substitua a interação humana. A liderança do futuro vai ser cada vez mais humana, porque não existe ferramenta, nem robô, nem tecnologia que consiga substituir a tomada de decisões éticas, o valor da sensibilidade e a resposta e a percepção humana que a liderança vai ter com suas equipes, tá? Então, eu quis trazer de maneira bem macro, mas trazer 3 grandes pontos que, na minha opinião, já com toda essa bagagem que eu tenho, mais de 15 anos exercendo posições de liderança, hoje, para o mundo e o cenário que a gente vive, os 3 desafios principais da liderança estão relacionados à saúde mental, à liderança intergeracional e à liderança híbrida. Tá bom? Então, esse era o grande ponto-chave aqui do nosso papo, da nossa conexão. Queria trazer alguns elementos que, para mim, fazem muita diferença e que, com certeza, se vocês conseguiram absorver a parte do que eu falei aqui, já vai conseguir fazer uma sementinha de transformação na vida de vocês. Pode passar mais um. Então, no híbrido, gente, a liderança ela precisa ser ainda mais intencional. Então, não é cobrar por cobrar, é cobrar com intenção, é entender quais são aqueles pontos, quais são as alavancas, quais são as prestações de conta, qual é o reporte necessário e fazer toda essa adaptação. Então, no modelo híbrido de trabalho, a liderança ela precisa ser intencional e não cobrar por cobrar, acompanhar por acompanhar, criar reuniões que são improdutivas, tá? Isso não vai funcionar. Pode passar mais um? Eu trouxe aqui para vocês o relatório de gestão de pessoas de 2025. Esse relatório, pessoal, é o relatório de tendências da GPTW. Aí não é só tudo de experiência que eu trago, da minha visão, não. É um relatório de uma empresa que é global, né? Empresa que é Great Place to Work, que faz toda a questão de análise de clima, e ela traz, olha que interessante, né? Está muito alinhado com os pontos que eu trouxe aqui para vocês. Ela traz que os top 10 desafios da liderança para 2025 está relacionado com o desenvolvimento da liderança. Então, desenvolver sempre. A liderança precisa se capacitar, né, cada vez mais para entender os desafios do mundo moderno. A saúde mental ali ganhando destaque como segundo lugar. Veja, a saúde mental está em segundo lugar como destaque em relação às tendências de gestão de pessoas de 2025. E aí segue com várias outras questões, comunicação interna. Então, na minha fala, em todos os pontos que eu trouxe dos desafios da liderança, a comunicação, ela estava super latente, né? Então, a adaptabilidade da liderança hoje, ela é fundamental. Então, adaptar a comunicação com o público que nós temos, né, de equipes, é super importante. Então, manutenção e disseminação da cultura organizacional. Lembra que eu comentei sobre a questão do modelo híbrido, né, que as empresas começaram a perceber que estava perdendo força, que a cultura organizacional ela estava se perdendo. Então, por isso que até mesmo as empresas de tecnologia mudaram seu modelo mental e começaram a trabalhar de maneira híbrida. E aí, por aí vai, né? Então, engajamento também é um ponto super importante e estratégico, a experiência do colaborador com o employee brand, enfim. Então, eles trazem aqui quais são as principais tendências com relação à gestão de pessoas para 2025. Pode passar mais um slide, por favor. E aí, outras prioridades. A gente está falando o tempo inteiro de tecnologia, né? Então, a digitalização dos processos é super importante, redução do turnover, pessoas precisam criar nas empresas pertencimento, a questão do fortalecimento da marca, diversidade e inclusão, e a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela chegou e não tem volta atrás, a gente só vai avançar com a questão da inteligência artificial e não vamos retroceder, é um caminho sem volta. E eu vejo ainda muito forte nas pessoas uma preocupação se as pessoas serão substituídas por robôs. Na opinião de vocês, eu queria que vocês levantassem assim, desse um sinalzinho aqui para mim, para eu não ficar com essa sensação que eu estou aqui falando sozinha. Na opinião de vocês, vocês acham que as pessoas serão substituídas por robôs? Tô vendo. Alguns tá equilibrado. Alguns estão dizendo que sim, outros estão dizendo que não.
Mais reações, legal, bacana. E aí tem gente falando, depende da área, né? Não, não será, em parte sim. E aí o que é que eu vou dizer aqui para vocês, pessoal? As pessoas não serão substituídas por robôs. As pessoas serão substituídas por pessoas que não desenvolverem as habilidades com a inteligência artificial e com a tecnologia. Então, por isso, no slide anterior, a gente fala que o primeiro ponto de desafio na gestão de pessoas é o desenvolvimento da liderança. Das lideranças e de quem não é líderes também. Então, as pessoas, pelo contrário, o futuro é cada vez mais humano. As pessoas vão ser substituídas por pessoas que não tiverem a capacidade de aprender, de se desenvolver, entendeu? Então, não serão sim substituídas por pessoas que não desenvolverem novas habilidades. Então, treinamento contínuo para capacitação e para o desenvolvimento de qualquer profissional é fundamental. Pode passar mais um. Vou passar aqui também. O que é que eu vou propor, na verdade, né? Super rapidinho. Volta um, por favor. Vamos fazer uma reflexão interativa, e aí, se eu não conseguir ficar aqui para acompanhar as respostas, eu já estou em cima da minha hora, ficaria a manhã inteira a gente conversando aqui com vocês, mas, infelizmente, é tudo muito corrido. Mas eu vou fazer uma reflexão interativa aqui com vocês. De tudo que eu falei aqui, qual desses desafios você sente mais forte hoje na sua liderança? Se quiserem colocar aí no chat, eu tinha colocado aqui para fazer uma pergunta, para a gente fazer uma nuvem de palavras no Meet, mas eu confesso que talvez não dê tempo. Então, escrevam aí no chat, depois a Maura vai compartilhar comigo aí. Mas eu queria que vocês listassem do nosso papo aqui, qual desses desafios você sente mais forte hoje na sua liderança. O que é que realmente está sendo calo no sapato de vocês? É a questão da liderança intergeracional, é a questão da saúde mental ou a questão do modelo híbrido de trabalho? E aí? A pergunta de milhões. Maura vai sortear um chocolate aí para quem conseguir interagir. Então, escrevam aí no chat, pessoal. Pode passar o slide aí, por favor. Aqui era que a gente tivesse no ambiente híbrido, presencial, eu ia mandar colocar uns post-its, mas é sobre a pergunta. Pode passar mais um. Né? Então, como eu falei, abre aí o chat, deixa eu abrir o chat, vamos ver aqui o que é que o pessoal está colocando. E eu não consigo, porque eu não estou projetando. Mas o que é que está aparecendo aí no chat como saúde mental, saúde mental. O pessoal está colocando que o principal desafio da liderança hoje é lidar com as vulnerabilidades emocionais. Saúde mental, Alan, Severino também. Mas é isso, gente. Eu acho que cada empresa, cada segmento, cada organização tem os seus desafios e cabe a nós, cabe à liderança tentar se adaptar. A questão da adaptabilidade é fundamental, flexibilidade também, para que a gente possa ter um ambiente mais engajado, com saúde e bem-estar. Pode passar aí mais um? Não sei se acabou os meus momentos aqui. E aí, liderar não é ter todas as respostas. Eu costumo dizer que um líder, um bom líder e o verdadeiro líder é aquele que se considera um eterno aprendiz. Porque, com certeza, as habilidades que me trouxe até aqui não serão as habilidades que vão me levar ainda onde eu quero chegar. Então, liderar não é ter todas as respostas, é ter coragem de fazer boas perguntas e caminhar junto. É saber dizer não sei e está tudo bem. Vamos juntos aprender e vamos juntos buscar o caminho mais adequado e melhor para o nosso time. Tá? Eu acho que cheguei do meu fim aqui, Maura. Pode passar mais um, por favor. E é isso, gente. Muito obrigada. Como Maura comentou e na minha apresentação também, eu tenho uma coluna na Jovem Pan News Natal. Acabei não colocando aqui, nem fiz o merchan. Ó, Maura, acabei não colocando aqui, mas... Quer falar seu Instagram? Coloca aqui para o pessoal seguir. Pode colocar aí, o meu Instagram é @carolbeniz, Carol com K.
O tempinho foi curto, gente. Adoro compartilhar. Espero que tenha sido produtivo e proveitoso aqui a minha fala para vocês. E estou super à disposição. Então, qualquer coisa, podem me seguir lá no Instagram. Sempre que o pessoal me manda pergunta, eu tento responder ao máximo que eu consigo. E estou super aberta. E mais uma vez agradecer aí pela confiança, pela parceria e agradecer pelo convite. Nós é quem agradecemos, Carol, pela sua disponibilidade, que a gente sabe que sua agenda é bem apertada, né? O Ministério Público agradece a você por essa manhã maravilhosa, de muitos aprendizados, né, importantes para esse momento, né, que nós estamos vivendo, né, essas questões das gerações, diferentes gerações no mercado do trabalho, foi enriquecedor, né? Nós vamos sair com uma visão diferente, né, nesta manhã. Então, queria agradecer também aos colegas que participaram conosco. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para a Carol. Isso. Abra o microfone. Isso, gente. Se quiserem, se eu puder contribuir aqui, podem deixar aí a pergunta no chat, ou se não se sentirem à vontade por abrir o microfone, né, Maura? Às vezes o pessoal pode mandar aí alguma pergunta no chat também, se eu puder contribuir, estou super à disposição. Sim, e pessoal, deixar o convite para amanhã, que nós vamos ter uma palestra sobre ergonomia, dando seguimento à nossa programação da CIPAT, da quarta CIPAT, 2005. Vamos fazer um registro, Fátima? Abram as câmeras, quem puder, para a gente fazer um registro. Oh, vendo as carinhas aí. Tudo bem, gente? Pedro. Ele está em casa. Né? Quantas pessoas a gente tem aqui, Maura? Temos 97, mas chegamos já aí ao pico de 110, foi. Que legal, bacana. O pessoal participa bastante. Que legal, que legal. Muito bom. Pronto, Fátima, ainda vai fazer. Está desligado. Só mais uma, Maura, só mais uma. Tá. Brasil de trazer exemplos, ideias, né, exemplos de pequenos municípios que estão fazendo, por exemplo, a moeda verde, né, esse ciclo de troca que... Ok. Obrigada, Carol. Um abraço. Imagina, eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Gente. Até mais. Até mais. E me manda esse registro depois, Maura. Mando sim, vou mandar também seu certificado. Tá, joia. Um abraço, tá. Tchau, tchau.